Última página da Bíblia. Santo e poderoso és tu, Senhor. Aleluia. Apocalipse 22. Versículo 3 Aleluia. e 4. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Repita só comigo essa frase, por favor. E verão a sua face, E verão a sua face. e nas suas testas estará o seu nome. Pai, nós oramos nessa manhã. Pai, nós celebramos a tua palavra. Glória a Deus. Pai, nós celebramos o que tu tens feito por nós. Pai, nós agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Alguém diz: eu recebo no meu espírito a palavra do Deus vivo. E agora eu tomo domínio sobre o lugar. Eu declaro o domínio de Jesus. Eu libero os anjos nesta hora. Prendam todo aquele que veio distrair. Prendam agora, sejam presos. Todo espírito de distração seja preso agora. Toda distração. Alguém estende as mãos para mim e declara: Senhor, protege o foco do pregador. Protege a unção nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos receber a palavra de Deus nessa manhã. Santo e poderoso és tu, Senhor. O título dessa mensagem é Apenas um Olhar. Apenas um olhar. Eu queria começar nessa manhã falando sobre olhar em rostos humanos. Tá? Hoje, nessa manhã, nós estamos contemplando mais uma vez rostos humanos nesse lugar. Eu queria dizer que na Terra nós convivemos com rostos humanos, pessoas comuns, gente como nós, tá? Gente que não impressiona muito a gente, gente comum, right? Alguns nós apreciamos, outros nós desprezamos, alguns nós ignoramos, porque são rostos comuns, pessoas. Mas nesse mundo tem pessoas honradas, tem pessoas que são eminentes, são impressionantes, são governadores, são presidentes, são pessoas que são autoridades, são pessoas cujo rosto é conhecido na mídia, né? Mas continua sendo rostos comuns, é isso que eu quero dizer. E lidando com rostos comuns, a gente tem uma outra possibilidade, que é, ao olhar no rosto de alguém, você pode olhar apenas no rosto, e não olhar nos olhos. Pessoas comuns. Você pode evitar os olhos de alguém, pode evitar colocar seus olhos, especialmente nos olhos das outras pessoas. Porque na Terra nós podemos evitar o olhar de alguém. E quando nós fazemos isso, todo mundo sabe, quando alguém evita o olhar ou procura não colocar muito o olhar, dá só uma passadinha assim, é porque tem alguma coisa que não quer revelar com o olhar, right? Nós sabemos disso, todos nós notamos quando alguém não consegue nos olhar nos olhos, né? E há rostos humanos que nós podemos desprezar, e nós sabemos disso, rostos que nós fazemos questão de não olhar. Nós podemos até evitar, right? E tem rosto de pessoas que a gente não quer ver, isso é verdade. E quando a gente não quer ver a cara de alguém, vamos falar assim, você pode mudar de cidade, você muda de trabalho, não quer ver a cara daquele patrão. Você muda de casa, eu não quero ver a casa dessa mulher, vou largar ela aí, vou para outro lugar. E rostos humanos que você pode evitar, é só mudar de lugar. Você pode mudar de igreja para não ver a cara de alguém. Isso é fácil.
Muitas pessoas fazem isso, porque rostos humanos é possível a gente evitar. E olhares humanos também. A gente pode deixar de olhar em certas pessoas. Essa coisa de olhar nos olhos é muito forte, porque ela desnuda a alma. E uma alma conhece a outra no olhar. E as coisas ocultas no fundo, elas podem se revelar no olhar. Mas nem sempre, nem sempre. Tem gente que é tão frio, mas frio assim, frio, que ele olha na tua cara, assim, olha dentro dos teus olhos, assim, vai lá dentro e está escondendo tudo de você. É incrível como o ser humano é capaz de fitar você, sorrir na tua cara, assim, conversar com você. Você pensa que é o seu maior amigo, mas você não sabe o que está escondendo no coração. É incrível como nós, seres humanos, temos essa possibilidade de manipular tanto olhar no rosto quanto olhar no olhar aqui na terra. Porque esse negócio de olhar nos olhos é perigoso, como eu falei. Então, nós fugimos das pessoas. Nós conseguimos nos safar. Como eu falei, não quer olhar na cara de alguém, eu mudo de lugar, mudo de escola, mudo de trabalho, mudo de cidade, mudo de igreja, mudo. Não vou olhar e quero, acabou. Não quero olhar nos olhos, não olho. Só que eu quero falar nessa manhã sobre um olhar que ninguém pode escapar. Eita, Jesus! Eu quero falar sobre o olhar que está aqui em Apocalipse 22, o versículo 4, quando ele diz assim: e verão a sua face. Eu queria dizer que o rosto da divindade, um dia nós teremos que olhar. O rosto que eu vou ver nesse dia é um sol do qual eu não posso fugir. Eu posso conseguir esconder o meu rosto ou não olhar no rosto de tanta gente na terra que eu não queria olhar na cara, mas desse eu não vou poder escapar. Não só porque eu vou ter que olhar, mas Ele vai olhar para mim. Ele vai olhar. Você não pode imaginar o que vai acontecer quando Ele olhar dentro dos seus olhos. Eu não quero estar lá com você, eu quero estar comigo. Quando Ele olhar nos meus, no seu eu não quero nem estar perto. O que vai acontecer com você quando Ele olhar dentro dos seus olhos? Porque isso aqui é assustador. Esse rosto que eu vou ver, e você vai ver também, é um rosto diante do qual nós vamos prestar contas. Na terra, não quis prestar conta para ninguém. Prestar conta para pai, dizer para pai onde eu vou, dizer para a mãe onde é que hora eu vou chegar, dizer para patrão se eu vou vir, se não vou vir. Sabe, na terra, você conseguiu não dar satisfação ao professor, nem à polícia, nem ao governo, nem ao patrão ou qualquer autoridade, mas ali, quando você chegar ali, se você chegar ali, você não vai poder fugir desse olhar. E esse olhar é um olhar que vai pedir contas. Ele vai olhar, ele não vai falar nada, ele só vai olhar, mas ele vai pedir contas. Come on, gente. É um rosto diante do qual todas as minhas desculpas desaparecem. Você sabe, na terra, diante de rostos humanos, não estava nem aí. Não respeitava muito, não temia. Era bom em se desculpar. Não, é por causa disso, por causa daquilo, não por causa daquilo outro. Sabia se desculpar igual. Conseguia se defender, explicar e justificar. Profissional em justificar isso, aquilo outro. Afinal de contas, estava olhando o rosto de um homem, de uma mulher, de um ser humano, rosto de carne e osso, rosto sem majestade, sem brilho, sem assombro, sem glória. Mas esse rosto
é majestoso, é glorioso, é luminoso como o sol, assombroso, ardente é esse rosto. Essa manhã, Deus nos lembra, como as gêmeas acabaram de cantar, que nós vamos estar naquele lugar. E os seres humanos vão olhar como eles nunca olharam naquele dia. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor passeia no nosso meio. E Ele sonda o nosso olhar. Como a gente tem olhado uns para os outros? O que o nosso olhar esconde? O que o nosso olhar revela? Que mentiras estão atrás do nosso olhar? Que verdades estão ocultas lá dentro? O que não é dito? E a gente se safa. Décadas na igreja. Vive uma aparência. Estava tranquilo. Mas nesse dia, quando o olhar de Deus mirar nos nossos olhos, tudo isso cai por terra. A casa desmorona. Todas as cartas caem. Um ser humano vai ficar tão nu diante desse olhar que não tem como justificar, não tem como responder. E ontem, enquanto eu perguntava ao Senhor o que Ele queria que eu pregasse, dentro de tantas outras mensagens que eu já tinha, Ele começou a falar comigo: lembra que um dia você vai estar diante de mim e você vai olhar nos meus olhos, eu vou olhar nos seus olhos. E eu comecei a tremer na base, a respeito do olhar que eu vou ter que encarar. Porque mais do que um rosto, mais do que olhar no rosto, esses olhos, não há como escapar deles. Não tem como Deus olhar no seu rosto, você olhar nos olhos dele e desviar os olhos dos olhos dele. Ninguém vai conseguir desviar os olhos daqueles olhos ardentes como chama de fogo. Por que eles são ardentes como chama de fogo? Porque eles entram dentro de você. Eles entram lá dentro, eles vão no passado, eles vão onde você nasceu, eles vão em todos os recessos ocultos da alma humana, eles vão nos abismos mais profundos do espírito humano, eles vão nas coisas que você nem sabia sobre você, e eles vão lá. Por isso que Davi fala no Salmo 139, eu não quero que você me olhe só naquele dia, sonda-me hoje, olha para dentro de mim, olha dentro de mim, vai lá com o teu olhar, sonda-me, Senhor, prova-me com o teu olhar. Lembro de um pastor que morreu lá na África. Ele estava brigado com a esposa e ele estava planejando se vingar dela. E ele teve um acidente de carro e ele morreu. E o Senhor levou ele no céu, levou ele assim, ele viu algumas coisas. E depois ele estava tão feliz de estar passeando ali, o anjo falou: agora nós vamos em outro lugar. E começaram a descer. E chegaram no lugar onde ele viu o portão do inferno. E o anjo mostrou para ele: está vendo aquele portão? Ele falou: estou vendo. Você sabe que lugar é aquele? Eu falei: sei, é o inferno. E o anjo falou para ele: se hoje fosse o último dia da sua vida, o seu lugar era ali. Ele falou: não, mas eu sou pastor no Brasil. Sou pastor lá na terra, lá na África. Eu sou pastor lá. Ele falou: não, mas você lembra que você estava com raiva da sua esposa e você estava planejando se vingar dela quando teve o acidente? Ele falou que naquele momento, que esse pastor voltou, quando o anjo falou essas palavras com ele, ele não conseguia retrucar, porque ele sabia que ele sabia que ele sabia, do convencimento daquele olhar. O que o Espírito de Deus gostaria que nessa manhã nós pensássemos nós não estamos só diante de rostos humanos nessa manhã. Nós estamos diante de um rosto que vê tudo. Nós estamos diante de um olhar que sabe tudo. Nós escondemos uns dos outros pelo medo, pela vergonha, por isso, por aquilo. Mas esse olhar está no meio da igreja. Hoje, Ele nos olha, Ele nos contempla. E Ele faz muitas coisas em nós, como eu vou compartilhar com você algumas coisas que esse olhar faz. Como eu disse, na terra, eu pude evitar os olhos de alguém
mesmo olhando no rosto, mas nesse rosto não tem como escapar desse olhar, porque é penetrante, é convincente, é assustador. Quero só ler Apocalipse 1, verso 14, quando o apóstolo João viu a Jesus, diz que a sua cabeça eram com os cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Quando Jesus olhar dentro dos nossos olhos, vai ser com esse olhar de chamas de fogo. Apenas um olhar, e tudo sobre nós será revelado. Tudo será desmascarado, será confrontado. Eu quero dizer algo nessa manhã que a palavra de Deus, ela nos chama a ter uma vida sincera, honesta, transparente. Eu sempre digo que exige muita coragem para um ser humano falar a verdade, porque o ser humano ele tem a prática de arrumar todas as formas para pintar um quadro diferente e esconder a verdadeira verdade. Mas eu queria dizer para você que a vida sincera na terra, a vida transparente na terra, onde as pessoas são corajosas de falar a verdade, não montar quadrinhos, nem montar aparências, nem fazer maquiagens espirituais, é apenas um ensaio para aquele dia, quando aquele olhar vai cair dentro dos nossos olhos. Quem não aprendeu a ser sincero na terra vai ter dificuldade nesse dia. Quem não aprendeu a ser honesto na terra, quem não aprendeu a ser corajoso na terra, a falar a verdade, como o Salmo 15, se você puder abrir o Salmo 15, que é o Salmo do cidadão dos céus, e ele diz, como que é o cidadão que vai morar no céu? Ele diz, quem, Senhor, habitará na tua tenda, o verso 1, quem morará no teu santo monte? Queria só parar aqui e dizer que ninguém vai conseguir morar onde Deus está sem olhar nos olhos dele. Come on. Você pode até morar na casa de alguém aqui, num quarto, as pessoas estão comendo na cozinha, você desce pela escada, vira as costas e vai embora. Você não quer olhar, né? O rosto do humano, você não olha. Você quer evitar alguém, você evita. Mas naquele dia, se você morar na casa de Deus, não tem como você morar onde Ele está, no tabernáculo dEle, e não olhar dentro daqueles olhos. Eu não quero esperar para ver os olhos de Deus só naquele dia, eu quero olhar os olhos dEle hoje. Eu quero ser curado hoje. Eu quero ser libertado hoje. Eu quero ser acordado de todo o vinho da minha alma, de todo o sono do meu espírito. Quanta gente serve a Deus com sono na igreja? Não é sono de cansaço físico, não. É sono espiritual. Não consegue ver a Deus direito. Eu quero ver Jesus hoje. Eu quero ser impactado por Ele hoje. Eu quero ser chocado pelo seu olhar hoje. Eu queria que você guardasse no seu coração a primeira frase do versículo 4 de Apocalipse 22, quando ele diz, e verão a sua face. Sabe, a gente pensa no céu, esse lugar maravilhoso que as meninas cantaram aqui, não haverá mais noite ali, não haverá pranto nem dor. Eu queria que você pensasse, além das ruas de ouro que a gente fala, eu acho que se fala mais em rua de ouro no céu do que em qualquer outra coisa. Deixa eu te falar, o que vai atrair os teus olhos no céu? Não é rua de ouro, e nem a vovó que já foi, e nem o seu filho que você vai encontrar lá. É aquele olhar. Se você acha que outras coisas vão te atrair no céu, você está enganado. O que vai dominar o céu é aquele olhar, como chama de fogo. Você acha que pode haver algum lugar no céu onde a gente vai estar e aquele olhar não vai estar? A gente vai estar diante daquele olhar. E ele penetrando dentro de nós o tempo todo, penetrando dentro de nós o tempo todo. Quem quer ser penetrado por esse olhar hoje? Quem quer ser curado por esse olhar hoje? Apenas um olhar. Um olhar confrontador, um olhar purificador, um olhar que cala as desculpas, cala as explicações. Sua vida é sincera na terra.
Mas vamos terminar de ler o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Agora deixa eu falar sobre esse coração, porque o nosso coração é tão enganoso que ele diz assim: não, mas eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Mas o coração nem sabe o que é a verdade. O coração nem sabe o que é a verdade. Quantas vezes o coração humano está tão acostumado com a mentira que para ele a mentira é a verdade. Vou dizer para você, não tem olhar humano que produza isso em nós. O patrão olha para você e você, depois você sai, né? Já viu a mãe brigar com a criança e falar menina e tal, na sua cara, ela, quando vira as costas, você sabe. Você não precisa ver, na hora que ela virou as costas, você sabe. Ninguém olha para ninguém, por favor. Quantas vezes a gente, na frente das pessoas, a gente monta o nosso teatro. Mas eu louvo a Deus por aquele olhar. E você quer saber, nós estamos diante dele nessa manhã. Essa casa é um lugar em que ele vem. É um lugar onde ele nos encontra. E sabe o que ele vê? Ele vê o nosso coração. Ele vê lá dentro de nós. Ele vê dentro o que aquele dia esse olhar vai confrontar. Uma olhada daquele olhar e os excessos mais profundos da nossa alma serão expostos. Deus olhará para cada um de nós individualmente. Deus conversará com cada um de nós em apenas um olhar. Esse olhar trará uma mensagem, uma pergunta para cada um, ou um acerto, ou um convencimento, ou uma cobrança, ou uma consolação para cada um de nós. Você podia perguntar: o que o olhar de Deus vai falar comigo naquele dia? Quando ele penetrar nos meus olhos. Você vai poder responder ao que o olhar dele te perguntar, vai poder explicar, vai poder justificar. Ah, Senhor, eu trabalhava demais. Ah, Senhor, eu tinha muita conta para pagar. Ah, Senhor, eu tinha um casamento difícil. Ah, Senhor, eu tinha uma doença. Ah, Senhor, vai poder explicar diante daquele olhar? Eu queria dizer que Deus nos pedirá contas em apenas um olhar. Quem foi você na terra? Aquele olhar vai perguntar. O que você fez com aquilo que eu te dei? É o que o olhar vai perguntar. Como você lidou com as oportunidades que eu te dei? Como você lidou com aquelas pessoas que estavam ao seu redor? O que você fez com o dinheiro? O que você fez com o seu corpo na terra? Ao perguntar, esse olhar vai entrar no fundo da nossa alma, nos abismos mais escondidos do espírito humano, onde estão as verdadeiras razões do ser humano, os verdadeiros motivos. Será terrivelmente assustador. Não é o olhar de um pai, de uma mãe, muito menos de um pastor. Por favor, eu sei que eu estou pregando para você, eu estou na sua frente, não tem como você evitar olhar para mim, mas eu queria que você conseguisse olhar para o Senhor nessa manhã. Eu queria que você conseguisse ver o olhar dele. Eu sou apenas um menino de recados aqui. Eu não sou assustador para ninguém, eu não estou aqui para assustar ninguém. Não é eu que vou te cobrar, você nunca vai prestar conta para mim. Mas eu queria que você pensasse naquele olhar. Todas as desculpas que você dá, todos os arranjos que você faz, todos os escapes que você arranja. Eu queria saber se você vai escapar naquele dia. Você vai escapar daquele olhar? O que você vai dizer, o que você vai fazer? Não, é porque meu casamento era assim, não, é porque minha esposa era assim, não, é porque meus filhos, não, é porque eu não podia, não, é porque eu morava em tal lugar, não, é porque naquele país as coisas eram assim. Você vai poder explicar? Só tira os olhos de mim nessa manhã, porque esse lugar não é um lugar para olhar para o pastor, esse lugar é um lugar para olhar, é um lugar para se preparar para aquele olhar. A gente vem aqui para se preparar para aquele olhar. Porque é um olhar que vai nos perguntar: quem você foi na terra?
que você fez, quem você era, por que você fez aquilo, por que você agiu daquela forma. Deixa eu falar para você, esse olhar vai convencer os que não foram convencidos na terra. Tem gente que morre, mas não dá o braço a torcer. Tudo bem, that's okay. Um dia, você vai estar diante daquele olhar, você não vai ter nem braço para torcer. Porque dos homens é fácil escapar, mas não desse olhar. Naquele dia você vai estar tão convencido de que a culpa realmente era minha, quem estava errado realmente era eu. Eu é que não fiz o que devia, eu é que deveria ter me humilhado, eu que deveria ter ido pedir perdão àquela pessoa, eu é que deveria ter, mas fiquei esperando ela ver. Afinal de contas, quando aquele olhar dentro de você, tudo isso evapora. Eu acredito que no céu, as pessoas que vão chegar no céu, vai ter um tempo de acerto de conta entre nós. Vai ter perdão no céu. Imagine uma pessoa que matou quando era assassino, né? Matou o outro, né? Crente, matou o crente, né? Só que antes de ele morrer, ele se converteu. Quando chegar no céu, o que ele vai fazer? Ele vai lá pedir perdão para o crente. Você acha que Deus vai deixar as coisas no céu sem acertar? As coisas que não foram acertadas na terra, vai ter que acertar lá em cima. Naquele lugar, ninguém deve nada para ninguém. Sabe aquela pessoa que estragou a família, destruiu tudo, a mulher morreu, os filhos morreram, ele estragou tudo, ou talvez foi a mulher que fez isso, mas antes de morrer, essa pessoa se converteu, se arrependeu. Os que estão no céu não sabem que ela vai chegar lá, só que ela vai chegar. Eu sei que Deus vai dar um tempo para a gente acertar as coisas lá em cima. Ali, afinal de contas, a gente vai viver mais do que 2 semanas juntos lá. Vai ter tempo para acertar as coisas. Depois de 1 milhão de anos, lá na eternidade, aquelas coisas que nós nos recusamos a acertar aqui embaixo, diante daquele olhar, vai ser tudo acertado. Aquele olhar convencerá as pessoas que não foram convencidas na terra. Se você chegar lá, é claro. Mas eu queria falar um outro lado desse olhar. Eu queria falar que esse olhar, eu queria falar que Deus vai nos consolar em apenas um olhar. Na terra você chorou, na terra você brigou com Deus porque você não conseguia entender. Você passou a vida buscando uma explicação de Deus, por que aquilo aconteceu. E as perguntas eram, por que você deixou aquela pessoa morrer? Por que eu perdi isso? Por que eu fracassei? Por que Deus me disse não? Por que Deus negou para mim aquela bênção? Deixa eu falar uma coisa para você, no céu, Deus não vai chamar você num cantinho e te explicar. Ele vai apenas colocar sobre você o seu olhar. E no momento que aquele olhar tocar os nossos olhos, toda a consolação que faltava vai encher o nosso espírito. Toda dúvida que a gente tinha, toda pergunta que a gente tinha. Quantas pessoas morreram nessa terra, sendo fiéis a Deus, sem entender o que aconteceu? Deixa eu falar para você, no céu, ninguém vai ficar sem entender porque passou isso, porque passou aquilo. Uma onda de consolação de Deus invadirá o nosso ser, quando aquele olhar entrar no nosso olhar. O texto diz em Apocalipse 22 que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como? Ele não vai usar lenço. Será apenas um olhar. Apenas um olhar de Deus e todas as nossas tristezas vão evaporar e todas as nossas perguntas serão
respondidas. Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Onde? Quando? Naquele dia, diante daquele olhar. Quer dizer que quando eu e você entramos em oração, quando nós nos fechamos num quarto, nós estamos apenas querendo um vislumbre desse olhar. Nós estamos apenas levantando o rosto para Deus. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, porque a única coisa que eu preciso é que Ele lance sobre mim uma sombra desse olhar. Ele lance sobre minha vida uma sombra desse olhar, e eu vou ser consolado, restaurado. E por isso, nós saímos da oração renovados, porque com apenas um olhar o Senhor nos consola. Outra coisa que o olhar de Deus vai nos fazer: Deus nos ensinará todas as coisas em apenas um olhar. Na terra nós passamos a vida estudando, lendo a Bíblia, tentando entender, pesquisando, não é? Uns vão até para o seminário para estudar melhor, para aprender mais, investigamos, queremos saber, vamos para as escolas, fazendo faculdade, morremos sem aprender as coisas. Mas no céu, quando aquele Espírito Supremo olhar para nós, eu queria dizer para você que Ele vai explicar a razão do universo. Ele vai explicar a razão das galáxias, Ele vai explicar a razão dos anjos, dos demônios, dos dinossauros, de tudo que você quis aprender, que você nunca soube. O olhar de Deus vai inundar o nosso ser com uma onda de revelação, de conhecimento. Essa manhã, nós estamos vislumbrando o dia em que nós vamos chegar no céu e olhar no rosto de Deus. O texto diz: e verão a sua face, e nas suas testas estará o seu nome. Só queria que você se preparasse nessa manhã para esse olhar. Eu quero dizer que a maior surpresa da nossa existência está naquele olhar. E é por isso que nós queremos tanto ir para lá, porque o ganho que nós vamos ter será grande demais, o acréscimo, a satisfação, a consolação será incalculável. Deus nos fez para aquele olhar. Na situação que nós estamos, Deus não pode colocar o seu olhar sobre nós. Na situação que nós estamos, nós não podemos olhar para Ele, como a palavra de Deus diz: nenhum homem colocou os olhos em Deus e viveu. Os homens do Velho Testamento que tiveram visões de Deus ficaram com medo que iam morrer. Por exemplo, a mulher de Sansão e Manoá, o pai de Sansão, quando eles viram um anjo, eles falaram: agora nós vamos morrer porque vimos a Deus. Na verdade, eles estavam vendo um pequeno vislumbre da glória de Deus no anjo, mas Deus nos preparou para esse olhar aqui, o olhar do Criador. Deus espera que nós vençamos o mundo, que nós vençamos a carne, que nós vençamos o diabo, apenas para estar no lado certo daquele olhar. Deixa eu dizer que vai ter dois lados daquele olhar. Deixa eu mostrar para vocês isso em Mateus 25. Mateus 25, 34. Vai ter dois lados desse olhar. O primeiro lado está no verso 34, onde... Aliás, eu vou ler do verso 31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações da terra. Veja só, não vai faltar ninguém no culto. Incrível, né? Nunca foi num culto, esse dia vai ter que ir. Nunca foi num culto, nunca sabia o que é a igreja. Esse dia vai para o culto. Todo mundo vai para o culto. Ele ajuntará diante deles todas as nações da terra. Só que ele vai fazer isso aqui: ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí ele vai fazer isso aqui, verso 33, ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E só aqui você já viu o tipo de olhar que ele vai dar para o pessoal que está do lado de cá, e com que tipo de olhar ele vai olhar para os que estão do lado de cá. No verso 34 ele diz que para o lado direito ele vai falar essas palavras: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Qual vai ser o olhar dele? Vinde, benditos de meu Pai. Come on. Eu e você não temos ideia do que é ter os nossos olhos
fixos nesse olhar de Deus, Ele olhando para nós e dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque quando Jesus andou pela terra, Ele era Deus e Ele trazia o olhar de Deus. E um dia Ele ia saindo de uma cidade, Ele ia entrando numa cidade com uma multidão atrás dele, mas vinha saindo da cidade uma multidão também. Era o enterro do filho da viúva da cidade de Naim, e ela estava enterrando o seu filho. Uma multidão chorava, a outra multidão se alegrava. Duas multidões se encontram na porta da cidade. Jesus chega para aquela mulher. Como é que você chega para uma mãe que perdeu o filho no enterro? Você fala assim para ela: não chore. Como? A não ser que você tenha esse poder no olhar. É o mesmo poder que Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse: não chore, você pode imaginar o que aconteceu dentro dela? Ele imediatamente consolou o coração dela. Naquela palavra, não chore, Ele já estava dizendo: seu filho vai viver hoje, você vai voltar com ele para casa. É isso que Deus vai dizer para esse grupo da direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você pode ouvir o poder dessas palavras? Você pode imaginar o poder dessas palavras? Vale a pena vencer o mundo para ouvir essas palavras. Vale a pena vencer a carne para ouvir essas palavras. Vale a pena vencer todo tipo de dificuldade, para que naquele dia Deus separe você para a direita e diga: vinde, benditos de meu Pai. Entre. Você pode olhar o olhar receptor de Jesus, o olhar de amor, de paz, de alegria, de recepção. Porém, o lado de cá ele vai falar diferente. O verso 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa eu dizer, nenhum ser humano sabe o que esse olhar significa, porque se as pessoas soubessem, elas se converteriam hoje. Esse olhar do próprio Deus dizer: aparte-se de mim, para longe de mim, para ir morar com o diabo e seus anjos. Então deixa eu dizer, eu e você vamos celebrar porque nós estamos do lado de cá e nós estamos nos preparando para esse olhar. Antes de eu continuar a pregação, eu queria orar nesse momento. Antes de continuar a pregação, eu queria curvar a cabeça com você, onde você está, depois de tudo que você já ouviu falar. Você perguntar para Ele: Senhor, eu estou preparado para o teu olhar? Ou eu tenho coisas não resolvidas aqui, que eu consigo ocultar dos rostos humanos, que eu não tenho temor deles, mas eu não vou conseguir ocultar do teu. Deus, estou pronto para esse olhar? Se eu não estou, me prepara nessa manhã. Eu quero o teu olhar de consolação, eu quero o teu olhar de aprovação, eu quero o teu olhar de alegria, eu quero estar preparado para esse olhar. Obrigado, Pai. Deixa-me terminar essa palavra dizendo que Deus vai condenar os homens com apenas um olhar. E não vai precisar falar. E não sei se você já prestou atenção em Apocalipse capítulo 6. Vou ler 2 versículos com você, 15 e 16. Porque os homens que serão julgados com um olhar. Aliás, eu vou ler o versículo 12 até o 17, Apocalipse 6. Verso 12 diz assim: quando o sexto anjo abriu o selo, quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, e tornou-se negro o céu, o sol, como saco de silício, a lua toda tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um livro. Meu Deus, pode imaginar um negócio desse? Aquilo que está encobrindo o olhar de Deus dos pecadores vai ser tirado. A cortina que impede os pecadores na terra de ver a face de Deus vai se enrolar. Come on.
E o céu recolheu-se como um livro, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Come on, estou falando do olhar de Deus, que agora finalmente desce. Esse olhar cai sobre a terra, cai sobre os homens, e o verso 15 diz que os reis da terra, e os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, mas não somente eles, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, se escondendo do olhar. Ei, esse é um olhar assustador. Eu quero que você imagine que quando o céu enrolou como um livro, as montanhas saíram do lugar, os rios, as ilhas foram sacudidas de lugar. Imagina os homens. Se o Monte Everest vai ser sacudido por esse olhar, imagina os homens. Deixa eu falar para você, é melhor se preparar para o olhar. Sabe, nós nunca vimos a Deus, e Jesus é o mais perto que nós temos da face de Deus. Os discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Felipe, eu estou todo tempo com vocês não viram o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Sua forma mais doce, mais suave de ver o Pai é contemplar Jesus. Por isso que eu falo mais uma vez, você tem lido as páginas do Novo Testamento, você tem lido as páginas do Novo Testamento, é ali que você vê o rosto de Jesus bem claro, é ali que você contempla Ele, é ali que a gente pode começar a olhar dentro dos olhos do Pai, é ali que a gente começa a olhar dentro dos olhos e nos preparar para essa olhada. Alguém diz comigo: apenas um olhar. E aí você vai ter que encarar Ele, não vai poder fugir dele, todos nós. Bem, o verso 16 diz que os homens, esses poderosos, ricos, grandes, militares, diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos de quê? Da face, come on, daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quer saber? Todo mundo vai ver a Deus. Todos. Se eles estão pedindo para os montes esconderem, é porque eles estão vendo, porque eles não querem ver. E sabe o que vai acontecer? Eles querem achar o caminho do inferno, porque eles querem ir correndo para lá, porque é o único lugar que cabe eles naquele momento. Sabe quando você não acha um lugar para você? É esse momento. Quando os homens vão ver o céu enrolar e a face de Deus sobre eles, e os montes e as ilhas saírem do seu lugar, e todos diante do Senhor, eles vão: onde é o inferno? Onde é o inferno? Onde é o inferno? Eu preciso correr para lá. É assustador o que vai acontecer com os homens diante desse olhar. Eu queria terminar falando sobre, talvez, alguns crentes que não querem olhar para a face de Deus hoje, não querem olhar para a sua santidade, gostam dos modelos do mundo, terão que encarar a santidade de Deus naquele dia, o poder convencedor desse olhar. Sabe, talvez quando você não quer olhar no rosto de um irmão hoje, você evita o rosto de alguém, mas você não vai poder evitar esse rosto. Todos teremos que responder diante daquele olhar. Ou talvez a gente não gosta de olhar para si mesmo, porque terça-feira nós trouxemos essa palavra de Deus, que uma das coisas mais difíceis é orar por mim, porque ao orar por mim eu vou ter que me ver, e eu não quero me ver. É melhor a gente se ver hoje. É melhor a gente se encarar hoje, porque esse que a gente está fugindo vai ter que encarar o olhar do Senhor. Só que eu queria declarar nessa manhã, antes de terminar, que para nós, o que eu quero declarar está em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, no capítulo 4 de Malaquias. O último capítulo diz assim, verso 1: aquele dia, o dia que Deus vai olhar, vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, right? Então eles serão queimados. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqueles olhos de fogo vão incendiar o mal na terra. Mas, o versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, este olhar será assim: nascerá sobre nós o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas,
e vós saltareis como os bezerros da estrebaria. Eu sei que talvez a mensagem assustou você, mas eu quero dizer para você que nós estamos do lado certo, do olhar. E o olhar sobre nós é um olhar de compaixão, um olhar de amor. E sabe o que ele está falando nessa manhã? Vinde a mim. Se ele está falando vinde a mim, é porque ele está nos olhando com o olhar bom, o olhar do amor. Quem quer, mais uma vez, se entregar a esse olhar nessa manhã? Então vamos vir ao altar para encerrar aqui nosso culto, nos entregando ao olhar do Senhor. Nos entregando ao olhar do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu olhar. Obrigado, Senhor, pelo teu olhar. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. O que eu quero nessa manhã pedir ao Senhor é que Ele sonda o meu coração. Conhece o meu coração nessa manhã. Prepara-me para o dia em que eu vou estar diante do teu olhar, Senhor. Será um olhar de consolação. Alguém nessa manhã